Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início aí ao nosso curso de corrosão. Primeiramente eu quero pedir desculpa para vocês pelo atraso na postagem do conteúdo. Como eu tô com algumas disciplinas novas nesse período, tem que preparar material, tem que preparar a aula, né? E acaba ficando um pouco conturbado esse inicinho. Então, como eu falei com vocês por e-mail, eu dei prioridade para as matérias obrigatórias, né? Imagino que vocês fariam a mesma coisa também, né? Nas matérias de vocês aí. Mas, enfim, vamos começar, né? Uma hora a gente tem que começar, vamos começar aqui. Antes de dar início ao nosso conteúdo, eu quero mostrar para vocês como é que vai ser a nossa matéria ao longo do período, tá bom? Como é que a gente vai fazer, o que a gente vai estudar, qual a ordem das coisas que a gente vai estudar, como é que vai ser a avaliação, né? Primeiramente, o livro básico que eu vou utilizar é o livro do Vicente Gentil, né? O livro do Vicente Gentil é o livro básico que eu vou usar, né? A gente vai ver ao longo do nosso curso inteiro 15 capítulos desse livro, tá bom? 15 capítulos, tá? É um livro bem completo. Esses 15 capítulos eles não pegam todo o conteúdo do livro ainda, né? Como eu já tinha falado em outras matérias, né? Quem já fez matéria comigo sabe. Corrosão é uma matéria muito complexa. Essas 45 horas que a gente tem é pouco para falar desse assunto, né? Mas vou tentar sintetizar aqui o máximo que eu puder e passar esse conteúdo de maneira legal para vocês. Bom, aqui eu separei por data, né? E por conteúdo, né? Ou seja, a primeira semana, dia 25, era pra ter 2 capítulos. Dia 1º de fevereiro, primeira semana, né? Capítulo 3. Na semana do dia 8, capítulo 4. Semana do dia 15, que foi essa última, capítulo 5. Então, as 4 primeiras aulas aqui já deveriam ter sido postadas, mas eu vou postar elas juntas, tá bom? Então tá bem definido aqui, tá, gente? Esse livro, eu tô usando, se não me engano, a quinta edição dele, de 2011, né? Os capítulos estão dessa forma aqui, tá? O nome dos capítulos é esse, o conteúdo do capítulo é igual. É esse mesmo, né? Só que se a gente pegar algumas edições mais antigas, a gente pode ter alguma diferença pequena em relação ao capítulo para o outro, né? Por exemplo, quando comecei a preparar as aulas, eu ia utilizar um livro, uma edição mais antiga, que eu tenho aqui no computador, né, e que vocês vão achar para baixar com certa facilidade. Nessa edição mais antiga, esse capítulo 3 ele não tem esses diagramas de por bar aqui, né? Não tem esses diagramas. Esses diagramas eles estão aqui no capítulo 13 só, né? E aí é uma das mudanças que eu percebi de uma edição para outra, tá bom? Mas fora isso não tem nada demais. Edição mais nova é melhor, que é mais atualizada, tem uma didática melhor, muita imagem, muito exemplo. Mas, de qualquer maneira, o livro é o mesmo. Beleza? Livro de corrosão, livro do Vicente Gentil, né? Tá bom? É o nosso livro base aí. Eu sei que na biblioteca do próprio IFES de Aracruz tem esse livro, tá? E acho que não tem um, não tem vários desses lá, tá? Então é algo que tem bastante lá. Bom, com os conteúdos vai ser esse. Na semana do dia 15, eu vou postar nossa primeira prova, que vai contemplar esses 10 primeiros capítulos, né? E depois, na semana do dia 3 de maio, vai ter nossa P2, que vai ser do capítulo 11 até o 15, né? Que são capítulos um pouco... Tem alguns aí que são bem maiores, né? Por isso que eu separei dessa forma. Nossa avaliação vai ser o seguinte. A P1 vai valer 35 pontos, a P2 vai valer 35 pontos, e o trabalho 1 vai valer 30 pontos. Tá? Esse trabalho 1, eu vou apresentar ele para vocês na semana do dia 15 só. Mas vocês vão ter até o dia 3 de maio para me entregar. Tá bom? Então vocês vão ter bastante tempo para fazer, tá? Que é mais de 2 meses para fazer o trabalho. 2 meses? Não, quase 2 meses, né? Fazer o trabalho, né? Já posso adiantar para vocês que o tema do trabalho vai ser sobre proteção contra a corrosão, né? Sobre método de revestimento, de pintura, proteção catódica, enfim, vários tipos diferentes de proteção contra a corrosão. O trabalho vai ser sobre isso, mas eu vou explicar isso para vocês no futuro com mais calma. A prova 1 vai ser aqui, e a prova 2 vai ser aqui. Tem outra coisa. A gente tem a possibilidade de ganhar alguns pontos extras, né? A minha prova em si, ela é bem tranquila, né? Eu não costumo cobrar nada muito difícil. Porém, como está na modalidade de distância, né? E vocês, toda a prova praticamente é a prova com consulta, né?
eu tendo a apertar um pouquinho mais, né? Até para não ficar aquela coisa muito óbvia, né? Aquela prova que você vai abrir os olhos e a resposta lá, né? Na cara. Então eu tento fazer algo um pouquinho mais elaborado, quando é possível, tá? Mas também nada assim de cobrar rodapé de livro, que também não faz sentido. Onde eu quero chegar? Essa nota da prova de 35 pontos, ela vai poder ser um pouco, como posso dizer, eu vou passar para vocês alguns pontos extras. Né? Como que é isso? Né? Como funciona esse ponto extras? Aqui, ó, vocês podem ver que da primeira semana até a semana dia 8 de março, eu vou ter 10 capítulos passando para vocês, 10 capítulos. Desses 10 capítulos, né, eu vou pedir para vocês, vou abrir essa oportunidade de vocês me enviarem resumos sobre cada capítulo individualmente. Cada resumo vai valer um ponto. Até escrevi aqui, ó, valor um ponto por resumo. Então, assim, ó, capítulo 1, que é corrosão, vale um ponto. Capítulo 2, que é oxidação e redução, 2 pontos. Capítulo 3, 3 pontos e aí por diante. Ou seja, cada capítulo vale um ponto. Se fizer todos, você vai ganhar 10 pontos extras na prova. O que quer dizer esses 10 pontos extras? Se você não faz a prova, você está com 10 já. Se você faz e tira 20, sua nota é para 30. Se você faz e tira 30, sua nota para trave em 35, tá? Não passa 35, tá bom? Então esses são 10 pontos extras, tá? E lembrando, vou até escrever aqui, são pontos, é uma atividade opcional, né? A minha ideia a passar essa atividade para vocês é forçar com que vocês estudem um pouquinho antes da prova, tá bom? Forçar vocês a estudar um pouquinho antes da prova. Quando a gente faz o resumo, querendo ou não, mesmo se for um resumo ruim, né, mal feito, mesmo assim, a gente vai pelo menos ler e ter acesso ao conteúdo. Então eu acho interessante fazer. Aí o que mais me perguntam, professor, como que eu posso fazer esse resumo? Pode fazer por tópico, pode fazer um texto, uma dissertação sobre o capítulo, né? Um resumo. O resumo está bem livre de como fazer. Podem fazer por Word, pode fazer mandar no Word, mandar em PDF, pode mandar em bloco de notas, o que vocês acharem melhor. Tem gente que já fez matéria comigo que costumava escrever no caderno, tirar foto do caderno e me enviar. Melhor ainda, tá bom? Melhor ainda, beleza? Pode ser também. Então isso é bem aberto como a maneira que vocês vão me mandar isso aí, né? Agora um ponto importante. Professor, fiz os resumos de 1 até o 5. Posso te enviar logo? Não. Você tem que esperar um pouco. Por quê? Porque é muito mais prático se vocês me enviarem tudo junto de vez. Então o que eu vou fazer? Na semana da prova, eu vou abrir lá no Moodle, lá no Ava, a questão de tarefas. Né? Aí nas tarefas, vocês vão me enviar todos de vez. Todos os resumos juntos. Né? Então vamos lá, Joãozinho. Ele vai enviar a tarefa com, sei lá, do 1 até o 10 junto. Né? Aí vamos supor que Maria resolveu que ele resolveu fazer só até o 5. Pode enviar só até o 5, não tem problema. É claro que se eu ganhar, se a pessoa que fez de 1 até o 10, ela vai ganhar 10 pontos. A pessoa que fez de 1 até o 5 vai ganhar 5 pontos. Tá bom? E é isso, tá? Então para me enviar vai ser só na semana da prova. Então eu aconselho, vocês vão fazendo, vão guardando isso. E quando eu abrir a oportunidade de enviar, vocês vão enviar para mim. Beleza? Mas é isso, nosso curso vai ser esse. Né? Semanalmente, a gente não tem atividade para fazer assim, obrigatória. Né? Lembrando que esse resumo é opcional, tá? Se você acha que se garante na prova e não quer perder tempo fazendo resumo, tudo bem, é opção sua, beleza? Opção cada um tem a sua opção aí, suas prioridades. Às vezes a pessoa está com 12 matérias aí na correria, mas é opcional, tá bom? E é isso então, gente. A nossa matéria vai ser isso: 2 provas, um trabalho, os resumos opcionais. Isso vale tanto a prova 1 quanto a prova 2. Tá? A prova 2 vão ser só 5 resumos. Né? Mas é isso então, gente. Nossas datas estão bem definidas aí.
Eu acho que nossa programação, né, não vai mudar muito em relação ao que está aqui, tá bom? Dificilmente vai mudar, na verdade, em relação ao que está aqui. E é isso. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Novamente, peço mil desculpas aí pelo atraso na postagem de conteúdo. Eu fico agoniado quando eu tô com o conteúdo atrasado, mas infelizmente acabou ficando assim, tá? Mas espero na próxima semana, na semana do dia 22, já botar tudo em dia e seguir certinho, postando uma aula por semana, sem dor de cabeça, tá bom? Quem fez matéria comigo no período passado sabe que eu não costumo me atrasar assim. Eu gosto de colocar a matéria uma semana antes da semana que ela está planejada, né? Mas esse início de período foi um pouco conturbado, tá? Então é isso, gente. Então, qualquer dúvida, manda mensagem. E é isso, vamos começar aí a nossa matéria de fato. Bom, pessoal, vamos dar seguimento aqui então à nossa primeira aula, né? Agora com a parte de capítulo 1 e 2 aí, né? De corrosão e oxidação e redução, né? Nosso livro aí, novamente, o Ciência Gentil, de 2011. É sexta edição, não é quinta, como eu tinha falado antes, né? Agora que eu tô lembrando. Primeiramente, capítulo 1, que é uma introdução sobre corrosão. Vocês vão ver que esses primeiros 3, 4 capítulos, eles têm remete muita parte de química. Química, eletroquímica, né? Não sei se vocês estão familiarizados com esses conceitos, mas esses primeiros capítulos, eles têm essa parte de química muito forte, tá bom? E a gente vai lembrar alguns conceitos aí importantes, né? Pra gente ter uma base, para entender melhor os fenômenos relacionados à corrosão. Na verdade, até o capítulo 4, né? Que é pilhas eletroquímicas. Mas vamos lá. O que é corrosão? Né? A corrosão ela é a deterioração de material, geralmente metálico, né? Aqui a gente dá um foco para os metais, mas a corrosão pode acontecer com polímeros e cerâmicos também. Né? Deterioração de metal por ação química ou eletroquímica do meio ambiente, associada ou não a esforços mecânicos. Né? Quando a gente pode pensar em corrosão, a gente tem que pensar em deterioração do metal. Né? A gente tem que pensar numa transformação que o metal vai sofrer. Tá bom? A corrosão, em geral, é um processo espontâneo que está constantemente transformando materiais metálicos, né, de modo que a durabilidade e desempenho dos mesmos deixam de satisfazer os fins a que se destinam. O grande problema da corrosão é esse. Né? A corrosão ela vai deteriorar o material de maneira que ele não vai ser capaz de cumprir suas funções corretamente. Né? Então ele vai perder desempenho, perder durabilidade, ele vai ser transformado de maneira negativa. Então a gente sabe que para a maioria das aplicações industriais, a resistência à corrosão é algo muito importante. Né? Vou destacar isso nesse primeiro capítulo aqui de maneira bem clara. Né? Resistência à corrosão é fundamental. Aqui eu tenho alguns exemplos de situações onde essa resistência ela é muito importante. Por exemplo, estruturas metálicas enterradas ou submersas. Oleoduto, gasoduto, tubulação enterrada, tanque de armazenamento de combustível. São situações onde as estruturas metálicas elas têm que ter alta resistência à corrosão. Em meios de transporte, a gente também tem que ter uma boa resistência à corrosão. Né? Trens, navios, aviões, automóveis, caminhões, ônibus. Né? Todos esses veículos, digamos assim, eles estão sujeitos à corrosão. Estruturas metálicas sobre o solo, né? Eu destaquei aquelas submersas ou enterradas, mas aquelas que estão sobre o solo também sofrem corrosão. Né? Torres, postes de iluminação, pontes, instalações industriais. Em todas essas aplicações aqui, a resistência à corrosão é fundamental. Né? Uma corrosão excessiva pode gerar alguma falha catastrófica. Né? Todos os exemplos citados anteriormente representam investimentos vultosos, ou seja, um grande investimento, que exige durabilidade e resistência à corrosão, que vão justificar os valores investidos. Né? Existe a preocupação também que a corrosão ela cause acidentes com danos materiais muito altos ou danos pessoais também muito altos. Né? Então, assim, altos não, irreparáveis, digamos assim, né? Que dano pessoal alto
Pode ser um pouco errado de falar. Mas, assim, a ideia de a gente promover a resistência à corrosão é exatamente isso. É aumentar a durabilidade, garantir um bom funcionamento, evitar danos materiais, danos pessoais, etc. Agora, mais pensando no conceito de corrosão, né? A gente sabe que é um fenômeno que acontece espontaneamente, dependendo do ambiente ambiente, o material, né, as condições que está sujeito. É algo que acontece espontaneamente, né? Por exemplo, se eu pegar uma barra de ferro, de aço, e deixar dentro de um balde com água salgada por, sei lá, 6 meses, eu sei que vai corroer bastante, espontaneamente. Eu não estou fazendo um tratamento especial para a água corroer o aço, né? Essa corrosão vai acontecer, simplesmente vai acontecer, é algo espontâneo. Por que isso, né? É uma coisa que pode parecer até muito simples, né, na verdade, para entender, mas explicando para vocês. Em siderurgia, quando a gente estuda como que a gente obtém o aço, vocês devem lembrar, se não lembram, pelo menos devem ter uma ideia, de que o minério de ferro que a gente encontra para fabricar o aço, que é grande parte ferro, esse minério de ferro geralmente é encontrado na natureza em forma de óxido, né? Óxido metálico, Fe2O3, Fe3O4, esse tipo de composto. Ele está na natureza estável dessa maneira. O que a gente faz com esse minério para transformar em aço é tirar esse material da natureza, do estado de estabilidade dele, e colocar no estado onde ele é útil para a gente com suas propriedades importantes aí dentro de engenharia. Então o que acontece? Estou usando o exemplo do aço só. O ferro que está no aço, ele está no estado energético que não está naquela estabilidade que ele tinha antes como óxido, né? Então, o ferro ele tende a reagir em certos ambientes espontaneamente, né, para tentar voltar ao estado de óxido, que é o estado de estabilidade dele. A gente sabe que dentro da física, no geral, o equilíbrio é sempre o objetivo final de qualquer tipo de transformação de reação, né? Pegar algo muito quente, colocar ao lado de algo muito frio, a tendência é que a temperatura ela chegue a um ponto médio entre os dois, né? Então, tudo na natureza tende a certa estabilidade. Então, essa tendência à estabilidade é o que faz com que esses materiais reajam espontaneamente para retornar ao seu estado que ele é encontrado na natureza, né? A maioria dos materiais são encontrados na forma de óxidos, de sulfetos, né? É claro que tem alguns que eles já são encontrados em estado elementar, né? Como o ouro, como estado aí. Mas a ideia aqui é exatamente mostrar que eles tentam voltar ao estado que eles estavam como encontrados na natureza. Então é por isso que esses materiais sofrem essas reações espontâneas de corrosão, né? Na verdade, isso aqui é uma análise bem simplista, mas dá para ter uma noção do porquê que essa reação é espontânea, né? E por que não tem como evitar que ela aconteça, né? Não tem como, aliás, eu falei que não tem como evitar, né? A gente não consegue evitar, mas a gente consegue controlar, beleza? Evitar até dá para evitar, mas talvez é um pouco errado falar isso, porque, por exemplo, se eu pego um material, sei lá, o aço, que eu sei que ele corrói em água salgada, se eu tirar da água salgada eu evito, mas na verdade eu não estou evitando, eu estou tirando o contato, eu estou mudando o sistema, né? Mas enfim, vamos lá, importância. Os problemas relacionados à corrosão, eles acontecem em todos os setores industriais, todos os setores da indústria, né? E vou além disso, além da indústria, corrosão acontece em tudo. Tudo vai sofrer corrosão. Tudo. O próprio computador que vocês estão usando para assistir essa aula, ou celular, se você deixar ele na natureza por tempo suficiente, ele vai se corroer. Os componentes dele vão se deteriorar naturalmente, né? E como a corrosão é um fenômeno que ele tende a deteriorar, ele vai ter esse fenômeno vai ter uma consequência em questão de custo,
né, de perda econômica. Né? Então a gente pode classificar as perdas da corrosão em perdas diretas e indiretas. As diretas são aquelas que são mais fáceis de a gente contabilizar. Por exemplo, custo de substituição de peça, custo de substituição de equipamento, né, incluindo energia e mão de obra. Então, assim, se um equipamento ou peça está muito corroído, a gente troca. A gente consegue contabilizar isso fácil. Né? Contabilizar quantos homens-hora foram usados para trocar aquele equipamento, qual foi o custo dele. Né? Beleza? Então, é um custo de substituição. Um custo fácil de se contabilizar. Outro custo direto é o custo e a manutenção dos processos de proteção. Né? Por exemplo, um método de proteção contra corrosão que às vezes acho que muita gente não sabe é pintar. Simplesmente pintura. Tem tintas específicas que protegem contra corrosão. Né? Ou usar algum tipo de revestimento metálico ou não metálico. Né? Fazer manutenção desses processos de proteção é algo custoso. Né? Aplicar pintura de tempos em tempos, né? A mão de obra para isso, o preço da tinta, isso tudo é fácil de contabilizar também. É mais uma perda direta aí. As perdas indiretas, elas são mais difíceis de avaliar. É mais difícil da gente quantificar. Né? E por isso que a gente fala que quando a gente prevê, por exemplo, que, sei lá, a corrosão está custando para a empresa R$1.000 por mês. Né? Eu estou levando em conta só os custos diretos. Porque os custos indiretos eu não consigo contabilizar. Então, muitas vezes, se eu falo que é R$1.000 por mês, isso aí pode ser bem maior, pode ser um valor bem maior. Porque essas perdas indiretas eu não vou conseguir contabilizar. E o que são essas perdas indiretas? Primeiramente, paralisações acidentais. Né? Às vezes, por algum motivo causado pela corrosão, uma máquina para de funcionar. Né? Máquina parada é perda de dinheiro. Né? Então, paralisação acidental, até mesmo para fazer uma substituição, ela vai ter como consequência um gasto, né? Uma perda de dinheiro. Né? Perda de produto. Né? Ou seja, às vezes eu tenho uma tubulação que está transportando algum tipo de óleo. Né? Para eu trocar essa tubulação, fazer a substituição de uma tubulação corroída, eu posso ter perda de produto. Né? De produto que eu digo é o óleo. Né? Às vezes para trocar eu tenho uma perda pequena de óleo. Né? Quando eu percebo que eu tenho que trocar, ela já está vazando, já perdi muito óleo ali, já é perda de produto. Né? Perda de eficiência. Né? Às vezes a corrosão ela não faz com que o material ele pare de cumprir sua função. Mas às vezes ele para de cumprir sua função adequadamente. Ou seja, ele perde eficiência. Perde eficiência, gera um excesso de consumo de combustível, por exemplo. Enfim, é uma maneira de se perder também. Contaminação de produto. Né? Pensem que eu tô transferindo algum tipo de produto alimentício dentro de uma tubulação. E essa tubulação está sofrendo corrosão, esse produto de corrosão está contaminando o produto. Contaminando o meu produto alimentício que eu estou transferindo. Né? Então isso é uma perda também, porque esse produto não vai poder ser comercializado. Né? Estou perdendo meu produto. Superdimensionamento nos projetos. Né? Muitas vezes quando a gente não sabe qual é a velocidade da corrosão, qual a velocidade que ela está acontecendo, a gente pode fazer projetos maiores do que eles deveriam ser, devido ao nosso desconhecimento. Então isso é gerado projetos superdimensionados. Em alguns setores, embora a corrosão não seja muito representativa em termos de custo direto, a gente deve levar em consideração que ela pode representar em questão de segurança, de interrupção de comunicações, de preservação de monumentos históricos e de poluição ambiental. Tá bom? Às vezes, ou seja, mesmo quando a gente não tem um peso em questão de custo, assim, de produto, de manutenção, de substituição, tem a questão de segurança. Né? Vamos supor que a corrosão está comprometendo uma estrutura, que pode cair, pode machucar os funcionários. Poluição ambiental é algo muito grave também, né? Pensa numa tubulação que, sei lá, transporta petróleo dentro da água. Se essa tubulação rompe,
né? Eu vou sujar de petróleo, vou sujar de óleo toda uma parcela do meio ambiente, né? Isso é poluição ambiental. Né? Então são outros danos aí que podem ser causados pelos processos corrosivos. No livro, esse aqui o livro ele pega bastante essa área aqui e comenta muito sobre isso. Que a corrosão é um fenômeno frequente em uma vasta gama de aplicações. Né? Não é só a gente da mecânica que tem preocupação com corrosão. Apesar da gente ser talvez um dos que mais estuda isso, né? Além do pessoal da química, obviamente. Química e da metalurgia também, né? Não. Além da mecânica, a corrosão ela aparece muito quando a gente fala de componentes elétricos. Né? Os contatos elétricos são muito importantes, podem ser danificados por corrosão, por exemplo. Na engenharia civil, isso é uma preocupação muito grande. Né? O concreto ele se corrói, por exemplo, e a corrosão no concreto ele tem que ser prevista para o projeto. Né? O pessoal da engenharia ambiental tem essa preocupação, porque corrosão pode gerar algum tipo de poluição ambiental. O pessoal da produção, do engenharia de produção, também tem essa preocupação. Né? Obviamente, né? O processo produtivo pode ser comprometido por fenômenos corrosivos não previstos. Né? Como eu até falei de contaminação de produto, né? Um exemplo disso. Máquina parada. O pessoal da engenharia de materiais também tem preocupação com corrosão. Né? Obviamente, né? Estudando os materiais. Né? E isso vai um pouco além de engenharia, tá bom? Um pouco não, vai bastante além de engenharia. A corrosão é um fenômeno que não está preso só na área de engenharia. Um exemplo, odontologia. Né? O pessoal da odonto tem muita preocupação com corrosão. Por exemplo, algum implante, Agora fugiu o nome daquele... Aquele pedaço de metal que eles colocam na boca para obturação, não sei o nome. Alguma coisa desse tipo aí. Todos esses materiais que eles colocam na boca do paciente, né, são materiais que estão sujeitos à corrosão. Né? A saliva é corrosiva. O tipo de alimento que a gente consome é corrosivo. Se a gente está tomando uma xícara de café, ele vai ter uma ação corrosiva sobre nossos dentes. Se a gente está tomando um copo de cachaça, vai ter outro tipo de ação corrosiva sobre nossos dentes. Então isso tudo aí é previsto. Né? Quando a gente coloca um implante, eles, né? A gente não, eles. Colocam um implante, né? Pessoal do odonto. Coloca um tipo de obturação, eles têm que saber que aquele material que está sendo usado é o material que vai suportar essa corrosão. Tá bom? Aparelho dentário, ortodôntico também, tem que aguentar a corrosão, né? Imagina o aparelho estar enferrujando na sua boca. Enfim, não dá. Então, na odonto, isso é muito importante, tá? É até interessante falar, porque tem um link muito forte entre mecânica e odonto, que muita gente não conhece, né? Eu particularmente não conhecia. Quando estava fazendo a graduação lá na UFES, os laboratórios que eu usava, fazendo os ensaios de materiais, muitas vezes era usado também pessoal do odonto. Queria fazer teste de desgaste em alguns dentes, né? Da dente, de implante, não sei o que eles estavam fazendo direito. Teste de desgaste, teste de corrosão também. Eles têm preocupação com isso, né? Na área de medicina isso também é importante, na questão de corrosão. Por exemplo, a gente só pode colocar no nosso material, no nosso corpo, né? Algum material que seja compatível com o nosso corpo. Né? Quem tem aquelas placas instaladas de alguma parte do corpo, de uma perna, num braço, não sei. Essa placa, não sei dizer qual material hoje em dia que é feito, né? Uma liga de titânio talvez. Ela tem que ter certa compatibilidade com o corpo. Né? Porque o corpo não, o sangue, o corpo não pode corroer aquilo. Tá bom? Então a medicina também tem preocupação com corrosão. Aqueles stents que são colocados no coração, coração não, né? Dentro de artérias, né? Para abrir a artéria. Né? Isso tem que ser feito de material que não vai corroer lá dentro. A corrosão é a preocupação. Em questão de arte, isso também é importante. Né? A gente sabe que uma das maiores preocupações desses museus é a preservação dos seus artigos, em geral, né? Então pense em numa pintura com a Mona Lisa. Se não tiver um cuidado
adequado, aquele material da moldura, até mesmo o papel, aquilo tudo vai corroer. Aquilo tudo vai corroer. Obras de arte vão corroer. Né? E fazer recuperação nessas obras nos leva a pensar um pouco mais sobre como que esse fenômeno vai acontecer. O que eu posso fazer para proteger aquela obra de se degradar com o tempo? Né? Então isso tudo aí é uma preocupação do pessoal da arte. Né? Vocês têm uma preocupação com corrosão também. De maneira geral, então, a preocupação com os fenômenos relacionados à corrosão é de fundamental importância para a prevenção de falhas catastróficas de dimensões incalculáveis. Né? É claro que eu falei várias aplicações de corrosão, e para a engenharia no geral, isso tem um pouco mais de responsabilidade, porque um projeto mal feito, né, sem levar em conta a corrosão, pode gerar falha catastrófica, pode matar a gente, né, pode causar danos assim, tanto materiais quanto pessoais muito elevados. Então é uma preocupação que nós temos que ter. Inclusive essa matéria de corrosão, na minha opinião, né, eu vejo que deveria ser obrigatória no curso, porque é um fenômeno muito importante. E como vocês podem ver aqui, à medida que a gente veio avançando, desenvolvendo tecnologicamente, né, o mundo todo no geral, foi ficando mais claro que a corrosão gerava um custo muito grande para as empresas. Né? Que é um custo que deveria ser levado em conta já na fase de projeto. Né? Em 1986, né, alguns estudos já falavam que 30 bilhões de dólares poderiam ser economizados se todas as medidas economicamente viáveis fossem usadas para prevenção contra a corrosão. Ou seja, se a gente usasse simplesmente as medidas que são economicamente viáveis, ainda assim eu poderia economizar 30 bilhões de dólares dentro das indústrias aí, né? Ou seja, é uma economia muito grande. Então, a preocupação com corrosão é uma preocupação também financeira. Né? Em 71, a Universidade de Cambridge, né, um grupo lá da Universidade de Cambridge, apresentou um relatório revelando que o custo anual mínimo da corrosão no Reino Unido era de 1 bilhão e 335 milhões de libras esterlinas, né? Ou seja, 3,5% do PIB era gasto com corrosão. Né? Em 75, os Estados Unidos realizou um novo estudo apontando que o custo anual da corrosão era de 4,2% do PIB, ou seja, é um custo muito alto também. Né? 4,2% do PIB de uma nação como os Estados Unidos é absurdo. Né? Hoje em dia, a gente temos estudos mais recentes, até mesmo aqui no Brasil, que eles confirmam isso, né? Confirmam que que a corrosão realmente tem um peso econômico muito grande. Né? Esses valores apresentados permitem concluir que quanto mais avançado tecnologicamente for um país, quanto mais desenvolvido, mais elevado é o gasto com corrosão. Né? Então a gente pode falar que desenvolvimento tecnológico ele avança paralelamente ao custo de corrosão. Né? E é por isso que a preocupação com prevenção e combate não pode ser diminuída, não pode ser relegada. Tá bom? Não pode ser colocado como algo secundário. Né? É uma maneira de eu economizar dinheiro. Né? Então, eu me prevenir contra a corrosão e economizar dinheiro. Bom, aqui eu estou falando até agora da corrosão como um bicho de 7 cabeças, algo totalmente negativo, né? Algo odiável, digamos assim. Mas não é bem assim. A corrosão também tem um lado positivo. Praticamente tudo nessa vida tem um lado positivo. E então eu vou citar aqui para vocês alguns desses casos onde a corrosão ela é positiva. Primeiramente, oxidação de aços inoxidáveis e de titânio. Né? O que acontece? Né? É até estranho falar oxidação de aço inoxidável. Né? O aço inoxidável é um aço que tem um alto teor de cromo de níquel. Perdão, de cobre de níquel. Porém, o aço inoxidável ele também tem muito cromo. Né? O cromo que ele oferece essa resistência à corrosão. Vocês vão ver aqui para frente que o cromo ele oferece essa resistência à corrosão para os aços. Né?
É... O que acontece para que o cromo faça isso? Né? O cromo ele vai criar, ele vai oxidar e vai criar uma película na superfície do aço, protegendo o aço contra a corrosão. Essa película protege. Né? Então, se não fosse a oxidação do cromo, o aço inoxidável ele não seria protegido contra a corrosão. Isso também vale para o titânio, só que o titânio ele não tem um outro elemento que faz essa formação na película. Ele mesmo forma a película na superfície. Isso também vale para o zinco, para a peça de alumínio. Né? Então a oxidação é boa nesse sentido. Né? O alumínio anodizado consiste na oxidação de peças de alumínio colocadas no anodo de cuba eletrolítica. Né? Também é algo positivo, porque ocorre a formação do óxido de alumínio, que é um óxido protetor, né? E confere bom aspecto decorativo à peça. Né? Então vai formar, o próprio alumínio ele vai ter uma formação de óxido na superfície, esse óxido vai proteger contra a corrosão e vai dar um aspecto decorativo, visualmente vai ficar bonito. Então é um positivo. Né? Eu tenho a questão da fosfatização de superfície metálica, né, que é um outro processo aí um processo de corrosão, digamos assim. Né? Esse processo permite que as tintas tenham uma aderência melhor. Né? Isso acontece e é um procedimento comum na indústria automobilística e de eletrodoméstico. Né? Para que as tintas que a gente usa para pintar elas tenham uma aderência melhor, então é algo positivo. Eu tenho proteção catódica com anodo de sacrifício, né, ou galvânico, para proteção do aço carbônico. Aço carbônico foi complicado. Usado em instalações submersas ou enterradas. Então proteção catódica, eu não vou entrar muito, pode confundir vocês, mas de maneira geral, a gente no sistema para sofrer corrosão, eu tenho um anodo e tenho um catodo. Né? Quem corrói e perde material deteriorado é o anodo. Então, se eu quero proteger alguma parte da estrutura, eu faço com que essa parte vire o catodo. Né? E eu tenho meu anodo que vai se sacrificar. Então, tem o anodo de sacrifício e tem a parte catódica também. A parte catódica vai ser preservada. Eu vou falar isso no futuro, vocês vão ver que é algo bem recorrente aqui no curso. Mas é um método de proteção contra a corrosão. Tá bom? Bom, gente, então o capítulo 1 foi isso. Né? Não teve muito, assim, o que falar de é uma introdução à corrosão, né? Mostrando por que ela é importante, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de segurança, né? Várias aplicações da corrosão, onde ela pode ser útil, né? Onde ela pode ser ruim. Né? No livro a gente tem vários exemplos aí de estudos de casos onde a corrosão acontece em até alguns ambientes, digamos assim, inusitados. Né? Por exemplo, acho que o cobre, é o cobre, se eu não me engano. O cobre ele é fracamente resistente à amônia. Né? A amônia. E aí viram que estava sofrendo corrosão com amônia. O cobre estava corroendo num ambiente que não tinha amônia. Não era para ter amônia. Né? E aí foram fazer uma análise e viram que estava tendo muito rato no ambiente. O rato fazia xixi no material de cobre. O xixi do rato tem amônia. Então, corroía o cobre. Então, assim, tem alguns estudos de casos bem legais de ver. Né? Eu não coloquei aqui porque ia tornar a aula muito mais longa do que ela já vai ficar. Mas quem tiver curiosidade pode ler no livro, que está bem legal. Tem uns estudos de casos bem interessantes. Falam sobre algumas pontes que caíram, sobre alguns, assim, como posso dizer, alguns momentos onde a proteção contra a corrosão deixou a desejar. Né? Onde a corrosão acontecia de maneira não prevista, né? Porque aqui eu falei que a gente tem que prever em projeto. Só como é que a gente prevê o ira de rato num projeto de engenharia? Não dá. Então é bem... É um tema bem complexo de estudar. Tá bom? Bom, aqui nesse capítulo 2 a gente vai ver um pouco sobre oxidação e redução. Então é a parte que a gente está entrando na química de fato. Né? A corrosão, no geral, é um processo espontâneo. Né? Se não tivesse nada para proteger, ela ia gerar, dado o tempo necessário,
a destruição completa de materiais metálicos, já que os processos de corrosão são reações químicas e eletroquímicas que se passam na superfície do metal e obedecem princípios bem estabelecidos, né? A corrosão, no geral, a gente pode falar que é um fenômeno que acontece superficialmente. Superficialmente, né? A maneira como esse fenômeno acontece, ela é bem definida. A gente consegue saber, se eu colocar dois materiais num ambiente específico, se ele vai sofrer corrosão ou não. Então, se eu conheço os materiais, se eu conheço o meio corrosivo e se eu conheço condições operacionais, eu tenho uma noção se esse material ele vai corroer ou não vai. Se vai sofrer corrosão ali, vai acontecer ou não vai. Eu consigo prever até mesmo a velocidade de corrosão, né? Então isso tudo é bem assim, tudo consegue ser bem previsto. É claro que vocês vão ver que ao longo do curso, que para mim pelo menos, quando eu fiz essa disciplina de corrosão na graduação, foi um pouco frustrante. Também durante o mestrado também eu vi que realmente é frustrante, mas é o que a gente tem que lidar, né, com essa frustração. É que tem alguns aspectos dentro dos fenômenos de corrosão específicos que hoje em dia eles são entendidos, mas eles não são bem explicados, né? Assim, a gente sabe que, sei lá, a corrosão por pitch vai acontecer, mas a razão pela qual o pitch ele surge naquele ponto específico não é tão clara assim, né? Existem várias teorias para se explicar, né? Algumas bem aceitáveis, outras não, mas é tudo um pouco assim... não tem uma certeza absoluta em relação a essas coisas, esses conceitos. Vocês vão ver isso ao longo do curso aqui, né? Bom, todos os metais estão sujeitos a ataque corrosivo se o meio for suficientemente agressivo, né? Então é algo que nem o metal escapa, né? Próprio ouro e platina, né? São praticamente inatacáveis em meios comuns, mas se eu misturar ácido clorídrico com ácido nítrico e jogar no ouro, ele vai sofrer corrosão. Aço inoxidável 304, né? Ele é bastante resistente, né? Mas na presença de cloreto, ele sofre corrosão localizada. Alumínio, ele resiste a ácido oxidante como o nítrico, mas não resiste ao ácido clorídrico, né? Também o alumínio ele não é resistente a soluções aquosas de base forte, como o hidróxido de sódio. O alumínio é rapidamente corroído em presença de mercúrio também, ou de sais de mercúrio. Então é outro problema. O cobre e suas ligas sofrem corrosão acentuada em presença de soluções amoniacais, como eu falei lá, da questão do xixi do rato, né? Em ácido nítrico. Então, assim, vocês podem ver que todo material ele vai ter um meio específico que vai ser um ponto fraco dele. A gente saber isso de cabeça é muito difícil. Então, assim, a pessoa que está estudando corrosão, ela tem que saber que vai ter sempre que consultar tabelas, vai ter que consultar fontes, porque são muitas possibilidades. Muitas possibilidades. A combinação de material com meio corrosivo, diria que é até infinita. Pelos exemplos citados, a gente vê que materiais considerados bastante resistentes à corrosão podem ser facilmente corroídos quando se usa um meio corrosivo específico, né? Então, assim, até mesmo o ouro, né, que a gente fala assim, o ouro não corrói. A gente viu agora que em meios específicos ele vai sofrer corrosão. Desse modo, para se afirmar a possibilidade do emprego do material, deve-se fazer um estudo do conjunto: material metálico, meio corrosivo e condições operacionais. A gente tem que olhar os três pontos juntos. Agora aqui, para começar a entender o conceito de corrosão, a gente tem que olhar primeiramente para o que é a oxidação e a redução. Você deve lembrar disso aí lá da química, né? O que é essa oxirredução? Vamos lá. Essa oxirredução ela pode ser explicada em termos de oxigênio, né? Oxidação é o ganho de oxigênio e redução é a perda de oxigênio. Eu também posso explicar essa oxirredução do ponto de vista de elétrons.
Oxidação é a perda de elétrons e a redução é ganho de elétrons. Perceba que isso acontece de maneira conjunta, né? Tem um composto perdendo elétrons e outro está ganhando. Essa perda e ganho de elétrons vai modificar totalmente as propriedades da substância. A gente vai ter uma relação de elétrons ainda. A gente pode descrever a oxirredução através dessa equação geral, né? Na verdade, a questão da oxidação, principalmente, através dessa equação geral, que é o metal, que ele vai se tornar o íon, mas um número específico de elétrons. Né? O que acontece? Vamos supor que eu tenho magnésio. Magnésio, sozinho. Se ele perder 2 elétrons, ele vai se tornar um íon, que é o Mg2+, mais 2 elétrons que ele perdeu. Então é uma maneira de se descrever esse mecanismo de oxirredução. Em termos do número de oxidação, a oxidação é o aumento algébrico do NOx, né? Quem deve lembrar da química tem que lembrar do NOx, número de oxidação. E a redução é a diminuição algébrica do NOx, né? Como está mostrado aqui embaixo nesse esqueminha aí, né? Número de oxidação, o NOx, diminuindo é redução, aumentando é oxidação. Comparando os conceitos apresentados, a gente verifica que, em termos de oxigênio, é difícil descrever essa oxirredução, porque ela existe e tem oxigênio no seu processo. Né? Na verdade, deixa eu colocar isso em outra frase. Né? A oxirredução, ela não necessariamente exige que tenha oxigênio no seu processo. Então, se eu quiser descrever ela em termos de oxigênio, eu não consigo descrever se não tiver oxigênio. Então, é uma descrição muito limitada, muito restrita. Em termos de elétrons, isso é mais amplo. Né? Porque não se fica em oxigênio, se fica em elétrons. Né? Que é um material perdendo elétrons ganhando elétrons. Isso é muito útil em corrosão. Porque corrosão em materiais metálicos, eu vou ter sempre essa ligação de... como os metais são muitos elétrons livres, né? Vou ter uma perda e um ganho de elétrons. Em termos de NOx, né? Isso em termos de NOx a gente usa isso mais... a gente não, né? Os químicos eles lidam com esses processos mais em termos de NOx. Que não se fixa nem no oxigênio, nem no número de elétrons, né? Sendo, portanto, algo mais geral. Né? Se eu falar de NOx, eu consigo tratar de qualquer tipo de composto. Aqui a gente tem essa reação de combustão do magnésio, né? Que está escrita nessa reação química aí. 2 magnésio mais O2 gera 2 MgO. Os elementos que participam dessa equação passam aos íons correspondentes de acordo com as equações. Como está descrito aqui embaixo. Até falei desse magnésio. Magnésio, sozinho, ele vira o cátion Mg2+, mais 2 elétrons. 2E, 2 elétrons. Ou seja, ele perdeu 2 elétrons. Tinha o magnésio que estava completo, agora ele está faltando 2 elétrons. O oxigênio ali embaixo tem o meio O2, reage com 2 elétrons, gerando O2-. Né? Ou seja, esse meio de O2, né, que é só um átomo de O, ele vai reagir com 2 elétrons, né, esses 2 elétrons que o magnésio perdeu, e vai ficar O2-. Ou seja, vai ficar um ânion ali. Né? Então o magnésio, como ele perdeu elétrons, ele sofreu oxidação, ele oxidou, e o oxigênio, como ele ganhou elétrons, ele sofreu redução. A gente pode observar que os NOx variaram. Né? O Mg teve um aumento do NOx, o magnésio teve um aumento do NOx, né? Ao passo que o oxigênio teve uma redução do NOx. Lembrando que aumento do NOx é oxidação, redução do NOx é redução. Né? A gente fala que a substância que oxida é o agente redutor, que no caso é o magnésio. E a gente fala que a substância que reduz é o agente oxidante. Tá bom? No caso é o oxigênio. Tem alguns processos, né? Por exemplo, entre hidrogênio e cloro gasoso,
que só pode ser explicado em termos de NOx, né? Por isso que eu falei que o NOx é a maneira de se explicar a oxirredução de forma mais completa, né? Que serve para qualquer tipo de composto, qualquer tipo de combinação. Eu consigo explicar o fenômeno através do NOx. Né? Então, nesse caso aí do hidrogênio com cloro gasoso, eu só consigo explicar através do NOx, né? Porque nesse caso não tem transferência de elétrons, tem só uma alteração no número de oxidação. Né? Porém, quando se trata de metais, a gente frequentemente tem elétrons na última camada, no último nível energético. Né? E quando acontece a reação, tem a tendência de perder esses elétrons, né? Oxidando-se e, portanto, agindo como substância redutora. Então, assim, para a gente aqui, a gente consegue descrever a oxirredução através da perda do ganho de elétrons. Tá? Para a gente, aqui nessa disciplina de corrosão, tá? É importante destacar que na química mesmo, se chegar o professor de química, eles vão fazer a análise da oxirredução muitas vezes através do NOx, né? Apenas. Né? Porque o NOx ele vai descrever tudo. Mas para a gente é mais intuitivo a gente ver através dos elétrons. Tá? Aqui a gente tem a equação iônica geral da oxidação, que é M, que é um metal, ele vai virar um cátion mais uma quantidade de elétrons, ou seja, ele vai oxidar. Ele vai ser um agente redutor. Né? Aqui até fala que ele é um agente redutor, mas é ele que oxida. Agora, lembrando, o material que oxida é o agente redutor. O material que reduz é o agente oxidante. A gente pode concluir, então, que a gente deve procurar evitar o contato entre metais, agentes redutores, metais são agentes redutores, né, com as substâncias oxidantes. Né? Então, a gente tem que tentar evitar ter contato de metal com oxigênio, com cloro, com enxofre, com água, que esses materiais têm tendência a ganhar elétrons. Né? Ou seja, eles vão fazer com que o metal oxide. Né? Que vai gerar um processo de oxirredução com consequente corrosão do metal. Né? A reação de oxirredução, também chamada de reação redox, ela pode ser definida como uma reação onde vai ter uma alteração do número de oxidação. Né? Em alguns casos, perda e ganho de elétrons. Né? Para a gente aqui, vai ter sempre perda e ganho de elétrons. É importante falar que esse fenômeno é simultâneo. Toda vez que um elemento ele perde elétrons, o outro ganha. Né? Ou seja, toda vez que acontece oxidação, acontece redução. Né? Aqui a gente tem um exemplo nessa ligação do ferro com ácido clorídrico, né? Com HCl. Né? O ferro vai perder 2 elétrons. Ele perde 2 elétrons. E o hidrogênio ele vai absorver esses 2 elétrons, virando H2. Né? Ou seja, vai ter uma equação parcial de oxidação e uma equação parcial de redução. Se eu somar essas equações, eu vou ter a equação iônica total de oxirredução. Né? Nessa equação iônica total, eu tenho que tirar todos esses Ezinhos que tem aí, dos elétrons. Né? Ou seja, os 2 elétrons que o ferro perdeu, eles vão para o hidrogênio. Eu vou ter como resultado o ferro 2+, e o H2. Então isso aqui está bem claro aqui. Vamos dar continuidade. É uma reação de oxirredução, a gente pode observar então que o elemento oxidado perde elétrons, age como redutor, que no caso é o ferro, e o elemento reduzido ganha elétrons e age como oxidante, que no caso é o hidrogênio. Então a gente pode falar que agente redutor é a substância ou íon que contém o elemento redutor, e agente oxidante é a substância ou íon que contém o elemento oxidante. É aquela questão do agente redutor, aquele que oxida, o material, a substância que está oxidando é o agente redutor. O material que está reduzindo é o agente oxidante. Isso aqui é mais como é que eu posso dizer, uma formalidade, né? Digamos assim. O que é importante saber até aqui? Oxirredução. Um material vai perder elétrons, o outro vai ganhar elétrons. Né? A gente vai ter como escrever as reações ali, tudo certinho. Mecanismo das reações redox. As reações de oxirredução ocorrem, geralmente, por intermédio da transferência de elétrons. Né? Como eu estou falando aqui, para a gente é isso. Tá? O ideal na química é analisar através do NOx.
A gente vai analisar através da transferência de elétrons. A gente pode verificar essa transferência através de algumas experiências, né? Sendo uma das mais simples, é a reação entre magnésio e ácido sulfúrico. Né? Aqui a gente tem o magnésio reagindo com ácido sulfúrico. Né? As equações parciais estão aqui. Ó. O magnésio ele perde 2 elétrons e o H+, ele vai ganhar 2 elétrons, né? Gerando o H2. Então tem a equação de oxidação e a equação de redução aqui embaixo. A soma delas é a equação redox, que vai ser Mg mais 2H+, vai se tornar Mg2+, mais H2. Essa reação ela pode ser realizada de duas maneiras. Então a gente tem duas experiências aqui que quero que vocês vejam para explicar como que essa reação vai acontecer. Essa aqui é a reação A, tem reação A e B. Nessa reação A eu coloco num tubo de ensaio uma solução na concentração específica de ácido sulfúrico e em seguida adiciono um pedaço de fita de magnésio sobre essa reação. Sobre esse ácido, né? A gente verifica imediatamente o desprendimento de hidrogênio gasoso, seguido do consumo da fita de magnésio. O hidrogênio vai se desprender e a fita de magnésio ela vai ser consumida. Né? Como está colocado aqui. Esse H+ ele vai se desprender, né? Perdão, o H2 vai se desprender. Como está colocado aqui na equação redox, um dos resultados é o H2. Aqui a gente tem outro exemplo. Só que em vez de usar simplesmente uma fita de magnésio, a gente tem uma lâmpada ali, onde a gente vai conectar dois fios, né? Um fio, uma fita de magnésio, e outro de cobre. Né? Então, como está mostrado na imagem aqui, o da esquerda aqui é o de magnésio, o da direita é o de cobre. Ligados na solução de H2SO4. A gente mergulha os fios dentro do ácido, dentro do ácido, né? Ácido sulfúrico. Os fios não podem se tocar. A gente verifica, então, que a lâmpada vai se acender imediatamente. O que é esse acendimento da lâmpada? Esse aqui é um ponto bem interessante, né? O magnésio ele vai ceder elétrons para o cobre. Ele perde elétrons. O magnésio perde elétrons. Com essa perda de elétrons, o que vai acontecer vai ser que essa lâmpada vai acender. Por quê? O que faz com que a lâmpada acenda? É uma DDP. Certo? A DDP vai gerar. A DDP está associada ao quê? A uma corrente elétrica. Né? O que é a corrente elétrica? É um fluxo ordenado de elétrons. Eu tenho elétrons saindo do magnésio e indo para o cobre. Então eu tenho uma corrente elétrica ali pequena. Eu vou gerar um DDP suficiente para acender a lâmpada. Tá bom? Isso sem nenhum estímulo externo. É algo espontâneo que é realizado ali, é feito. Né? É ácido, magnésio e cobre gerando isso. Né? Então, em ambos os procedimentos, apesar de serem diferentes, eu vou ter a mesma reação. No caso da lâmpada B, né, como os terminais são de dois metais diferentes, vai ter um DDP. Os elétrons cedidos pelo magnésio vão passar através do condutor metálico, né, gerando então o acendimento da lâmpada. No caso A, o elétron cedido pelo magnésio, ele vai ser, eles são recebidos diretamente pelos íons H+ do ácido, formando H2. Né? Então vocês vão ver que aquela fita de magnésio que está no ácido vai começar a borbulhar um pouquinho, que vai estar saindo molécula de hidrogênio ali. Para deixar claro que vai existir de fato um fluxo de elétrons no sentido de magnésio para o cobre, a gente pode repetir a experiência B e seguir o seguinte procedimento. Mergulhar somente o fio de magnésio, a gente observa que vai ter o ataque imediato do magnésio, com o desprendimento do H2, né, saindo bolha de H2. Mergulhar somente o fio de cobre, só com o fio de cobre nada vai se observar, né, que ele é resistente ao H2SO4. E mergulhar o conjunto de magnésio e cobre, a gente vai ver que vai acontecer o ataque no magnésio e o acendimento da lâmpada. Né, que vai ter uma transferência de elétrons ali para o cobre. Tá bom? Com a experiência anterior, a gente mostra que tem transferência de elétrons. Se tem transferência de elétrons, a gente pode associar isso a uma corrente elétrica nas reações redox. Né?
No entanto, é de fundamental importância, principalmente corrosão, conhecer o sentido da transferência, né? Então o que acontece? O redutor, o agente redutor, é aquele que perde elétrons. É o material que está oxidando, que no caso é o magnésio. Então, essa frase aqui pode até ficar um pouco confusa, mas preste atenção. O sentido da transferência de elétrons é do agente redutor para o agente oxidante. Ou seja, do material que está oxidando para o material que está reduzindo. Tá bom? Então, nesse caso aí, ó, o magnésio está perdendo elétrons que estão indo para o cobre. Então, o agente redutor, a corrente, ela parte do agente redutor e vai para o agente oxidante. A gente vai ver depois, nas próximas aulas, que essa questão do sentido da corrente é um pouco traiçoeira. Que a gente lembra, não sei se vocês lembram lá de eletricidade, né? Que a corrente elétrica é um fluxo de elétrons. Só que a gente tem o sentido real e o convencional da corrente, né? No real, o sentido real da corrente é o elétron indo do ponto A ao ponto B. Só convencional é o sentido oposto. Porque quando começaram a se estabelecer os primeiros estudos de eletricidade, achavam que quem se mexeu eram as cargas positivas. Então a gente tem o sentido real, que é o dos elétrons, e o sentido convencional, que é o oposto. Tá bom? Isso é importante destacar. Equações iônicas de redução e de oxidação. Nesses processos químicos de oxirredução associados à transferência de elétrons, para que a gente tenha a equação final redox, a gente tem que combinar a equação de oxidação com a equação de redução, de maneira que não apareçam elétrons livres. Nessa equação aqui embaixo, voltando aqui, perceba que na equação de oxidação eu tinha 2E, 2 elétrons sobrando. Na de redução, eu tenho 2E, mas antes da setinha. Ou seja, os dois se anularam e eu fiz a equação redox sem elétrons livres. Deixa eu voltar aqui. Isso porque o processo é simultâneo, então um elemento está perdendo elétrons, o outro vai estar ganhando. Né? Então não vai ter nada livre. Né? O elétron vai sair de um lugar para o outro. Vai ter uma corrente aí. Agora eu vou apresentar algumas tabelas para vocês, mostrando alguns agentes oxidantes e agentes redutores e suas equações iônicas de redução e oxidação. Né? Essa tabela que eu vou mostrar para vocês, ela está até incompleta em relação ao que está mostrado no livro, que tem muito mais coisa. Mas ela permite que a gente, com certa facilidade, ver as equações, né, de um processo de oxirredução envolvendo elétrons, combinando-se as equações iônicas de oxidação e de redução. É uma tabela muito útil quando a gente quer escrever equações das reações. Né? E aqui, como vocês podem ver, tem vários tipos diferentes. Né? Sempre envolvendo aquelas que tem troca de elétrons, que não faz sentido se não tiver. Deixa eu ver se tem alguma legal aqui pra gente olhar. Alguma que vale a pena destacar. Não, aqui a gente tem vários tipos de... Aqui, primeiramente, os agentes oxidantes, né? Aqueles que fazem com que o material reduza. Né? Então tem equações iônicas de redução. Aí tem aí o FeSL3, tem o KNO3, tem vários tipos diferentes de compostos. Não vou passar um por um não, que é perda de tempo. Esses aqui são os agentes oxidantes. Opa. Aqui eu tenho os agentes redutores, né, que são outros materiais aí que estão aí dentro, né, que dá pra gente ver que são os agentes redutores, vão fazer com que o outro oxide. Né? Então existem as equações iônicas de oxidação. São só algumas aí para exemplificar. Tá bom? E, gente, nossa primeira aula, então, foi isso. A ideia dessa aula, primeiramente, era apresentar a disciplina, apresentar a corrosão no geral e começar com a introdução sobre o que é essa oxirredução, que é um ganhar elétron e outro perder elétron, de maneira geral. Beleza? A gente vai contextualizar isso na próxima aula. Tá bom? Falando de potencial de eletrodo, falando das diagramas de Purbar e por aí. Tá bom? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem. Então é isso, gente. Até a próxima semana.